Fala galera, dando continuidade à nossa trilha de conhecimento Programação Orientada a Objetos, elaborado pelo PET Computação da UFPB, daremos continuidade ao nosso estudo do paradigma de PO utilizando a linguagem Java. Na aula de hoje, pessoal, iremos aprender sobre o último pilar da orientação a objetos, que é o polimorfismo, certo? Eu já apresentei para vocês os dois outros pilares, que eram a herança e o encapsulamento. E agora eu vou fornecer para vocês o último pau da barraca, para que vocês possam armar a sua barraca de orientação a objetos. Mas sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula. Polimorfismo. O que é o polimorfismo, pessoal? O polimorfismo é a capacidade de variáveis mais genéricas conseguirem apontar para objetos de classes mais específicas, certo? E qual é o impacto que isso vai ter? Basicamente, essas variáveis de classes mais genéricas, elas vão possuir diferentes comportamentos de acordo com o objeto que elas estão apontando. E isso é a magia do polimorfismo. Aí vocês podem estar pensando, mas eu tenho a impressão que eu já escutei tu falando disso em algum momento. Sim, eu falei, mas sobre a perspectiva do upcasting. Ou seja, quando tu pega uma variável mais genérica e tu faz ela apontar para uma variável mais específica, certo? Só que quando a gente faz isso, acontece um upcasting daquele objeto mais específico. Ele se torna um objeto, digamos assim, entre aspas, da superclasse. Só que agora a gente está olhando sobre a perspectiva do polimorfismo, que basicamente essa variável mais genérica, ela vai ter diferentes comportamentos de acordo com o objeto que ela está apontando, ou seja, com o objeto mais específico que ela está apontando. Para ficar mais claro, vamos para o código para que vocês possam fixar melhor esse conceito. Então vamos lá, pessoal. Aqui eu já deixei algumas classes pré-criadas para facilitar a gente não perder muito tempo digitando o código. Então, basicamente, eu criei uma classe personagem. Essa classe personagem é uma classe mais genérica, onde basicamente vai ter o método atacar. E ele vai apenas imprimir na console que o personagem está atacando, certo? Em seguida, eu criei duas subclasses. Uma subclasse chamada Mago, que vai herdar da nossa classe mais genérica personagem. E como é um mago, ele tem um ataque diferente, eu sobrescrevi o método atacar. E agora vai imprimir na console que o mago ataca utilizando uma bola de fogo, certo? E eu criei uma outra subclasse, que é uma subclasse chamada Guerreiro. Que novamente, Guerreiro, como é uma subclasse, ela vai herdar da superclasse personagem. Vai ter um ataque diferente, então também sobrescrevi o método atacar. E o guerreiro ele vai atacar com espada, então vai ser impresso na console que o guerreiro ataca com espada, certo? Então basicamente é isso as nossas classes. E por fim eu tenho a minha classe main, a minha classe principal, onde eu criei um personagem, certo? Ou seja, esse objeto mais genérico. E eu coloquei para imprimir o ataque desse personagem. Seria, por exemplo, um personagem qualquer, de um jogo qualquer, que não faz muita relevância na história do jogo. Então, o personagem está atacando. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar essa referência por um objeto da subclasse, ou seja, eu vou fazer um upcasting. Ou, melhor, eu vou agora fazer um polimorfismo. Então, eu vou fazer new mago. E eu vou criar um mago e eu vou colocar para atacar, certo? Aí vocês devem estar pensando, certo, será que isso vai dar certo? E aí, pessoal, vocês acham que isso aqui vai dar certo ou não? Deixa só eu importar o mago. E agora eu vou colocar para atacar. E o que será que vai acontecer? O mago lança uma bola de fogo. Perceba quão incrível é. Ele modificou o comportamento da variável personagem, que é da nossa superclasse, para que agora ele utilize o método da subclasse do mago. Ou seja, ele mudou o comportamento da variável, vamos dizer assim, de acordo com o objeto que ela está apontando. Então agora eu vou fazer o seguinte. Depois de atacar, eu vou fazer o personagem, ele apontar, ou seja, ele vai referenciar agora o guerreiro. Eu vou criar um objeto guerreiro, deixa eu importar. E eu vou colocar aqui, personagem.atacar. E a pergunta é, gente, vocês acham que isso aqui vai dar certo? E quando eu executo, ele mostra na console, o mago lança uma bola de fogo.
eu fiz a variável mais genérica referenciar para um objeto mais específico, que é o guerreiro, ou seja, para um outro objeto, e ele mudou o comportamento agora. O guerreiro ataca com espada. E perceba que eu só tenho uma variável, que é a variável da classe mais genérica, personagem. Então perceba, gente, essa é a magia do polimorfismo. Com uma variável de uma classe mais genérica, tu consegue fazer com que ela mude seu comportamento dinamicamente relacionado ao objeto em que ela aponta, certo? Então, essa seria a ideia do polimorfismo. Só para fixar o conceito, né, repetir mais uma vez, uma variável mais genérica, ela muda seu comportamento de acordo com objetos que ela está referenciando mais específicos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Iremos ter uma próxima aula de polimorfismo para apresentarmos alguns conceitos mais detalhados. Espero que vocês não percam. E é isso, pessoal. Tchau, tchau.